E aí, galera? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos fazer a correção da semana 4 do PET 1. Então, anotem aí, PET 1, semana 4. Nessa videoaula, pessoal, nós vamos estar falando sobre unidades de medida. Olha que bacana. Dentro da parte de unidade de medida, vamos seguir aqui, ó. Questão 1. Vou dar um zoom para vocês aqui no texto. Então, Tiago precisa medir a altura da sua porta para comprar uma moldura pela internet e não tem trena para medir, mas lembrou que tinha uma régua de escola de 30 centímetros. Ó, então eu tenho uma régua que mede 30 centímetros. Então pegou essa régua e pensou em utilizá-la para fazer medições. Sabendo que as dimensões da porta são muito maiores que 30 centímetros, ajude respondendo as questões a seguir. Como você faria para fazer essas medições? Como você faria? Essa é uma pergunta de resposta pessoal, pessoal. Vocês podem traçar inúmeras estratégias. Eu vou colocar aqui a minha estratégia, mas é comum. Como você faria? Provavelmente você pode pensar numa saída diferente da minha, e essa saída sua pode estar certa. Tem que prestar atenção se ela não vai estar cometendo algum erro de medida, tá bom? Então, só para ficar registrado como eu faria. Com o auxílio de um lápis, com a régua e o auxílio de um lápis, eu iria marcar de 30 em 30 centímetros o beiral da porta, para depois ter a medida total. É isso que eu faria, ok? Letra B, fala assim, olha. Se a altura da porta for igual a 7,2 medidas dessa régua, qual é essa altura em metros? Então, a altura é igual a 7,2 medidas da régua. Muitos vieram me perguntar como fazer essa questão no privado. Observa o seguinte. Se fossem 7 medidas inteiras, vocês não fariam 7 vezes 30? Por que com 7 vezes 2 você não vai fazer 7,2 você não vai fazer 7 vezes 30? Então, você vai fazer 7,2 vezes 30. Normal? Agora, esse zero eu vou descer para facilitar minhas contas. Não preciso fazer uma linha de zero. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 7 é 21. Uma casa depois da vírgula. Vocês lembram que a gente estudou isso já? Uma casa. Aqui não tem, então aqui vai ter uma casa. Ou seja, vai ser assim. Então, a altura da porta é 216 centímetros. Agora, eu preciso pensar em metros.
lembrem-se que 1 metro são 100 centímetros. Ou seja, é só eu contar 2 casas de trás para frente e botar vírgula. Porque dividir por 100 é só colocar a vírgula no lugar certo, né? Agora, vamos para a letra C. Se a largura da porta é igual a 2,7 medidas da régua. Mesma história. Aqui a gente fez 7,2 vezes 30. Aqui eu vou fazer 2,7 vezes 30. Tá certo, povo? Então, ó, vou botar o 0 aqui. E vamos lá. 3 vezes 7, 21. Vão 2. 3 vezes 2, 6. 6 com 2 dá 8. Mesma história. Uma casa depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula. 81,0 é 81, né, gente? Eu não coloquei aqui vírgula 0 porque eu achei bobeira. Então, a largura... A largura da porta vai ser 81 centímetros. E aí, como é que eu passo 81 centímetros para metros? Dividir por 100 não é andar 2 casas de trás para frente? Então, eu vou andar 2 casas de trás para frente. Uma casa, 2 casas, vírgula, tem que botar um 0 para completar. Pronto. Assim, nós temos a questão 1 bem resolvida. Um detalhe muito importante é que tem gente me mandando pet só com a resposta, sem conta. Gente, na matemática, atividade sem conta não é atividade feita não, tá? Porque na calculadora, pra mim, não vale de nada, não. Então, assim, observa. Você tem que mandar a conta resolvida. O que vale pra mim muito mais é a resolução. Tá certo? Às vezes você cometeu algum erro e eu preciso ver o que você tá fazendo de errado pra poder te corrigir. Questão 2. Um copo com formato cilíndrico e uniforme de 200 ml estava com água pela metade. Ao colocarmos 4 cubos de gelo idênticos, eles ficaram totalmente imersos na água. O copo ficou totalmente cheio. Nessa condição, podemos afirmar que o volume em mililitros de cada um dos cubos de gelo é de... Observa. O assunto é unidade de medida. ml, né? Mililitros, é unidade de volume. Tá certo? Então, quer dizer, a gente está relacionando aqui com líquidos, com a forma espacial. A ocupação espacial é dada em volume. Então, vamos lá. Vamos tirar o zoom e fazer essa questão. Então, vamos entender. No copo cabem 200 ml. Ó. No copo cabem 200 ml. Só que o exercício falou que estava com a água pela metade. Então, metade de água. Ou seja, 100 ml. Então, se a gente desenha o copo, a gente pensa assim, ó, o copo tá aqui e tava com a metade de água aqui. Quando a gente colocou 4 cubos de gelo, o meu copo ficou com água até na borda. Ele tá todo cheio d'água e 4 cubinhos de gelo aqui. Certo, gente? Então, se aqui eu tinha 100 ml, e agora eu consigo ter aqui meus 200 ml,
eu entendo que os 4 cubos de gelo, eles vão dar exatamente 100 ml. Certo? Então, 1 cubo de gelo é o quê? 100 ml dividido por 4, que vão dar 25 ml. Ok ou não? Da letra C. A questão 3, Minecraft. Eu sei que vocês gostam muito, né? Então vamos lá. Vamos ler a questão 3. Ó, Minecraft é um jogo feito basicamente de blocos, tendo as paisagens e a maioria de seus objetos compostos por eles e permitindo que eles sejam removidos e recolocados em outros lugares para criar construções empilhando-os. Além da mecânica de mineração e coleta de recursos para a construção, há no jogo mistura de sobrevivência e exploração. Na imagem abaixo, temos o desenho de 2 utensílios utilizados no jogo. A espada e a picareta de diamantes, observe muito bem, né? Feitos na malha quadriculada. Sabendo que cada quadradinho tem uma área de 1 centímetro quadrado, qual utensílio gastará mais papel para ser desenhado? Ou seja, qual tem a maior área? Pessoal, eu acho que assim, é visível que a espada tem maior área do que a picareta, né? Agora, a gente precisa contar para ter certeza. Porque aqui tá falando, olha, a espada tem maior área com mais de tanto, a picareta tem maior área com quase tanto, tá vendo? Então, para poder saber qual nós vamos marcar, a gente precisa contar. Então, eu vou dar um zoom maior aqui pra gente poder contar. Vocês vão acompanhando comigo aqui, ó. Vou contar a primeira picareta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 31. De marrom são 31. Vamos contar os outros. Vou anotar aqui. E detalhe, tá muito pequenininho e eu sou míope. Então, se eu errar aqui, vocês me perdoem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ó, nas minhas contas aqui, deram 68 quadrinhos. Vamos ver a espada. Vamos ver se eu acertei de achar que a espada é maior. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O cabo da espada tem 15. Aí vamos contar essa parte aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Agora eu vou contar essa parte da lâmina da espada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43... 43 aproximadamente. Depois eu tô pensando que a gente poderia ter contado em linhas, mas ia ficar ruim de ter contado do mesmo jeito. Então aqui, ó. Somando, né? 5 com 4, 9. 9 com 3 dá 9, 10, 11, 12. Vai 1. 4 com 5, 6, 7, 8. 82. Então, olha só. Na minha opinião, é letra A. Tá vendo? Mas se alguém por acaso marcou letra C, me fala aí, que eu posso ter errado a conta, tá? Porque a diferença aqui é muito próxima, então dá pra errar. Espero que eu esteja certa, porque aqui era realmente só contar, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham acertado. Se por acaso alguém aí contou uma quantidade diferente, eu acho que tudo bem, porque aqui tava muito difícil mesmo. Mas se... como é que fala? Se por acaso for a letra C, deixa nos comentários aí, vamos discutir isso junto. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui que a questão 3 é só contar quadradinho.
Questão 4. Vou voltar meu zoom aqui para vocês poderem acompanhar. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura na cidade de Belo Horizonte no dia 6 de setembro de 2019, em graus Celsius. Então, aqui, meia-noite até 22 horas, como é que ficou a temperatura? Observe esse gráfico e responda o que se pede. A. Qual foi a temperatura máxima nesse dia? Em qual horário a temperatura atingiu esse valor? Gente, a máxima, tá aqui, ó, 32. Que hora que ela atingiu esse valor? 14 horas. Detalhe, unidade de medida. Graus Celsius é unidade de medida de temperatura. Tá certo? Então, questão 4, letra A. 32 graus Celsius às 14 horas. Letra B pergunta: qual foi a temperatura mínima nesse dia? E em quais horários elas aconteceram? Gente, a mínima é 19 graus, aqui, ó. Aconteceu às 4 da manhã e às 6 da manhã. Qual foi a variação máxima de temperatura nesse dia? Ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima. Diferença, pessoal, sempre significa subtração. Certo? Então, qual foi a diferença? A diferença é a máxima menos a mínima. Ou seja, 32 graus menos 19 graus. Vamos fazer a conta. Para fazer 32 menos 19, tem que fazer um empréstimo aqui. E 12 menos 9 é 3. Concordam ou não? 12 menos 9 é 3. E 2 menos 1 é 1. Então, a variação de temperatura é 3 graus Celsius. Tá certo? Aqui. Então, pessoal, a questão 5 não cabe nessa página. Então, vou arrumar ela aqui para vocês poderem tirar um print bem bonito. Print não, né? Pausar, copiar. Eu acho que assim tá bom. Pausem o vídeo e copiem, por favor. Né? Corrijam aí o PET de vocês. Espero que esteja tudo certo. Bom, vamos pro próximo. O próximo é o PET 5. A questão 5, quer dizer. A questão 5 fala o seguinte. Tá aqui, ó. Sueli precisa emagrecer e seu preparador físico traçou uma meta semanal para ela. Correr para conseguir diminuir seu peso. A meta dada foi de correr 5 km por semana. Na primeira semana, ela correu 800 metros no primeiro dia, 1.200 metros no segundo, 1,5 km no terceiro, 850 metros no quarto e no quinto dia 0,65 km. E aí quer saber se a gente consegue atingir a meta ou não. Então, eu vou transferir esses dados para o papel para a gente poder ver o que vai fazer aqui. Então, pessoal, ó, questão 5. Vamos entender. No primeiro dia, ela andou 800 metros. No segundo dia, ela andou 1.200 metros. No terceiro dia, ela andou 1,5 km.
No quarto dia, ela andou 850 metros. No quinto dia, ela andou 0,65 quilômetros. Então, pessoal, eu não sei se vocês se lembram, mas na nossa aula eu passei uma tabela muito boa para ajudar a resolver isso. Bom, lembrando que 1 quilômetro são 1000 metros, mas eu acho que ainda assim vale a pena lembrar disso aqui, ó. O rei era um homem que dava muito dinheiro às crianças menores. Então, no primeiro dia ela andou 800 metros. Tá aqui. No segundo dia ela andou 1.200 metros. Tá aqui. No terceiro dia ela andou 1,5 quilômetros. Vírgula aqui, 1,5 quilômetros. No terceiro dia ela andou 850 metros. E no quinto dia ela andou 0,65 quilômetros. Tá aqui, ó. Tá vendo como é que isso ajuda? Então, assim, nós podemos passar tudo para metros ou podemos passar tudo para quilômetros. Como no exercício pediu em quilômetros, porque a meta é 5 quilômetros, então a gente vai colocar uma vírgula e um zero aqui, ó. E temos que chegar, então, em 5, né? Então, olha, 0,800 não precisa. A gente vai escrever somente 0,8 km. Aqui a gente vai escrever 1,2 km. Aqui já tá em km mesmo, e que dá 0,885 km. Tá vendo? Esses zeros que sobram aqui, ó, como é para passar para quilômetro, eles não são importantes. Então, a gente vai somar aqui, ó, vírgula debaixo de vírgula. Por isso que já tá até arrumadinho, ó. 0,8, 1,2, 1,5, 0,85, 0,65. Vamos somar aqui e cruzar os dedos para ter conseguido, coitada. Então, quando não tem nada aqui, ó, e é uma soma, vocês podem completar com zero, se vocês quiserem. Eu acho bobeira, mas quem tiver dificuldade, pode. Né? E sabendo que somando isso aqui vai dar 10 e vai subir 1. Bom, quando vai somar um número muito grande assim, eu gosto de pensar de 10 em 10, embora aqui não vai ajudar. Aliás, ajuda aqui, ó. Você sabe que 8 mais 2 dá 10. Né? Você sabe que 6 com 5 dá 11. 11 com 8 dá 19. Concordam? 5 com 6 dá 11. 11 com 8 dá 19. 19 com 1 dá 20. 20 com mais 10 dá 30. Vamos repetir? 5 com 6 dá 11. 11 com 8 dá 19. 19 com esse 1 que foi dá 20. Com mais 10 dá 30. E aí, ó, 3, 4, 5, exatamente 5 quilômetros. Então, ela atingiu a meta dela? A meta era 5 quilômetros. Ela atingiu a meta dela? Sim, exatamente 5 quilômetros. Então, a pergunta podemos afirmar que, letra B, atingiu sua meta, pois correu 5.000 metros nesses 5 dias. Certo? Ou seja, por que a gente sabe que 5 quilômetros são 5.000 metros? Porque 1 quilômetro são 1.000 metros. Não é não, gente? Uma curiosidade. Se eu quisesse passar tudo para metro, esse número aqui seria 800,
Aqui seria 1.200. Esse aqui seria 1.500, 850 e 0,650. Daria os 5.000 da mesma forma. Tá certo? Bom, então, pessoal, por hoje nós vamos parar por aqui. Lembrando que, o que a gente viu aqui? A gente viu a correção do PET 1, semana 4. PET 1, semana 4, fala sobre unidades de medida, certo? Na parte de unidades de medida, a gente falou aqui sobre exercícios que envolvem centímetros, ml, centímetros quadrados, que é unidade diária. Falamos sobre graus Celsius, que é temperatura. E aqui nós falamos sobre metros, quilômetros, tá bom? Isso tudo aqui dá uma mãozinha. Na aula de amanhã eu vou soltar outro vídeo com a correção dos exercícios extras que eu passei, porque unidade de medida é muito importante, tá certo? Então, ó, quem precisar pausar para poder copiar essa última questão, fique à vontade, tá certo? Aqui estão as outras questões e por hoje é só, tá certo? Ó, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e também de se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, muito obrigada por ter corrigido seus exercícios, bons estudos para todos e até o próximo vídeo. Um beijinho, tchau, tchau!